Hoje a igreja de rito romano celebra a dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão é a Catedral de Roma. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, a Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro, mas a Basílica do Latrão, que foi construída pelo imperador Constantino logo depois do Édito de Milão, quando ele concedeu liberdade de culto aos cristãos, cessou a perseguição. Então foi construída a Basílica do Latrão para ser um local de reunião para os cristãos que até aquele momento se reuniam pelas casas. Então, durante os 3 primeiros séculos, os cristãos se reuniam nas casas. Quando numa cidade havia alguém com condições melhores, uma casa mais espaçosa, então até às vezes havia um cômodo adaptado e exclusivo para o culto dos cristãos, para a celebração eucarística. A partir ali então do século IV, com a paz de Constantino, começam a ser construídas as igrejas, os templos cristãos, que depois passaram a ser chamados de igrejas. Basílica significa palácio. Era um tipo de construção comum entre os romanos. Eram prédios públicos destinados a outras finalidades, mas que então passam a servir como local de encontro e de reunião, de culto para os cristãos. Depois são chamados de igrejas, que é uma palavra que significa assembleia e que se aplicava aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Depois passa a significar também o templo cristão. Então, na época ali do Papa São Silvestre, era o Papa do tempo de Constantino, a Basílica do Latrão, ou seja, porque ela tinha sido construída ao lado do Palácio do Rei, Lateranenses, ao lado, daí vem Latrão, se torna a Catedral de Roma. Catedral é a igreja onde está a cátedra do bispo. Então, cada diocese tem, em geral, uma igreja catedral. Às vezes, se a igreja catedral é muito antiga, pode acontecer de ser construída uma nova catedral, mas daí aquela antiga deixa de ser a catedral. Então, sempre numa diocese existe uma igreja-mãe, que é a igreja catedral, é a igreja do bispo. E no caso da diocese de Roma, trata-se da igreja do Latrão, da Basílica do Latrão. E o que nós comemoramos hoje é justamente a dedicação desse templo, como nós tivemos aqui no ano passado a dedicação da nossa igreja matriz. Também hoje nós comemoramos a dedicação dessa igreja, que é a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo, mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo inteiro, por ser justamente a igreja do bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, o Papa. E sempre que nós celebramos a dedicação de uma igreja, nós nos lembramos justamente de que, como Jesus nos ensina no Evangelho que nós escutamos, lá no Antigo Testamento havia o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o lugar onde Deus habitava. Deus tinha escolhido Jerusalém para ser a sua morada e o templo para ser a sua casa. Mas o templo
da nova aliança é Cristo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus é o templo da nova aliança, é nele que nós temos acesso a Deus, é nele que o céu e a terra se encontram, que Deus e a humanidade se encontram. E uma vez incorporados a Cristo, nós também somos o templo de Deus, a igreja. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor, como diz a antífona de entrada de hoje. Deus habita em nós, o seu Espírito habita em nós. E por isso então nós construímos templos, igrejas, lugares onde nós celebramos a Eucaristia, celebramos os outros sacramentos. A igreja, as igrejas são os lugares onde a igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, se reúne. Mas o templo de Deus é o próprio Cristo, e somos nós também membros do seu corpo. Mas nós temos essa presença real de Jesus nas igrejas, onde existe o sacrário. Então, se lá no Antigo Testamento, o Santo dos Santos, o lugar onde antes ficava a Arca da Aliança, sinal da presença de Deus no meio do seu povo, agora muito mais nós temos Deus presente entre nós no sacrário, que é também chamado de tabernáculo, que é uma alusão àquela tenda onde no Antigo Testamento ficava a Arca da Aliança, antes da construção do templo, o santuário, Santo dos Santos. Para nós é o sacrário, onde de fato está Jesus, o verdadeiro templo, corpo, sangue, alma e divindade, Deus presente entre nós. Então peçamos a Jesus, nesta celebração da dedicação da Basílica do Latrão, que nós tenhamos a consciência de que somos o santuário de Deus, a morada de Deus, uma vez que Ele habita em nós, e assim como Ele purificou o templo de Jerusalém, também nos purifique a nós, para que Deus possa morar na nossa alma, no nosso coração. Amém.